parecia que o cenário iria passar. Mas os cenários principais não podem ser tão fáceis. E a notificação, percebi que o fluxo estelar havia mudado. O script de equilíbrio, 3 criaturas de chifre, se entreolharam com sorrisos maliciosos. E o personagem principal acrescentou em sua cabeça que, não no mesmo cenário, mas nos métodos de sobrevivência, havia algo semelhante. Então, as constelações também se rebelou e influenciou o cenário. O rei demônio começou a desaparecer rapidamente. E Doc vagou em sua cabeça. Como as coisas acabaram desta vez? E a notificação disse que o fluxo estelar havia mudado. As falhas na probabilidade. Doc e June olharam surpresos com a nova notificação, que anunciou que o cenário principal tinha sido atualizado. O personagem principal cerrou os dentes. Olhou para o aviso, furiosamente. E pensei que o 73º rei demônio estava morto. Mas ele era necessário para o script, porque eles tiveram que matá-lo. Que tipo de solução que o fluxo de estrelas viria com? Cachos escuros começaram a aparecer por trás do trono. Um momento depois, uma pedra roxa brilhantemente brilhante apareceu no trono. Doc nervosamente virou a cabeça para o personagem principal e pergunte o que não é isso. O próximo momento, Doc viu June correndo rapidamente em direção ao trono. O personagem principal abriu bem a boca e estendeu a mão. June naquele momento estendeu a mão e tentou agarrar a pedra. O personagem principal do mangá envolveu as mãos ao redor da pedra e Doc gritou seu nome. Atrás dele, os mágicos começaram a deixar poderosos cachos pretos do personagem principal. Doc se protegeu da energia voadora com a mão e abaixou a cabeça. O personagem principal abriu lentamente os olhos e ouviu seu nome. John abriu levemente a boca. Olhou atentamente para o protagonista e pediu-lhe para cumprir sua promessa. E a notificação relatou que o corpo havia escolhido um candidato para o posto de rei demônio. Doc lembrou-se de June em frente a ele no acampamento e pedindo-lhe para não recuar. No final do cenário, John segurou a pedra do demônio com força. Virou-se para a festa do protagonista. E a notificação anunciou que um novo 73º rei demônio foi escolhido. Doc abriu bem a boca e olhou direto de horror. O personagem principal cerrou os dentes com força. Olhou para frente furiosamente. Doc começou a se aproximar do rei demônio e gritou insultos para o protagonista. Um enorme relâmpago brilhou sobre a montanha. A mãe do protagonista moveu a mão para o lado. Anna olhou para ela com surpresa. Junto com outras pessoas, Buck olhou atentamente para a mãe do protagonista e perguntou o que ela estava pensando. A mulher se virou para a velha. Anne respondeu que ela pensava como era difícil ser mãe, e Buck percebeu que isso era verdade. Eles não ensinaram isso em lugar nenhum. A velha olhou atentamente para a mão da mulher e percebeu que ele definitivamente voltaria vivo. Não se preocupe,
E o protagonista. Mãe olhou cuidadosamente para a mão dela, coberto com energia, e respondeu que gostaria de acreditar nisso. Mas o destino fala de forma diferente. A mulher colocou a mão na orelha. Anne se perguntou o que aconteceu. Levaria muito tempo para ela se recuperar. Um momento apareceu em sua cabeça, onde ela ficou na frente de uma parede feita de ovelhas, e disse que viu a parede. E quando a engoliu, a mãe do protagonista apareceu em forma fantasmagórica, oposto à silhueta desconhecida. E acrescentou que ela conheceu uma criatura atrás da parede. A mãe do protagonista arregalou os olhos e perguntou em voz alta como seu filho poderia sobreviver. O que ele deve fazer para evitar seu destino. A silhueta ficou parada e não se moveu. Um momento depois, ele abriu a boca para sorrir e respondeu que só existe uma maneira, e o Doc sabe disso. João estava perto do trono e soltou cachos escuros da pedra. E o esquadrão protagonista olhou com atenção. E uma notificação anunciou que a criatura escolhida pelo corpo torna-se o Rei Demônio. Dor abriu bem a boca de raiva e gritou alto com o personagem principal do mangá. June ficou imóvel segurando uma pedra em suas mãos e olhando cuidadosamente para os personagens principais. Um momento depois, o laço dourado voou em sua direção. Ele se enrolou em torno da pedra e arrancou de suas mãos. Doc começou a correr rapidamente para o lado, e Junho olhou furiosamente para o filho da pedra voadora. Pegou uma pedra de seu laço e gritou com o protagonista. O personagem principal virou-se para ela, abriu bem a boca e gritou para não dar a ninguém ou usá-lo. June cerrou os dentes com força de raiva. Então ele estendeu as mãos, abriu bem a boca e gritou para não ser perturbado. Ciane começou a criar cópias de si mesma. Abriu bem a boca. Anne gritou que sabia que isso iria acontecer. A garota de cabelos escuros começou a correr para frente com confiança. Olhou atentamente para o protagonista e gritou que ela disse que June só pensa em si mesma. E Doc notou em sua cabeça que ela estava errada. Ciano bateu na mão de seu personagem principal e gritou que eles tinham que pará-lo. Ele quer se tornar o Rei Demônio. E então ele vai matar para completar o cenário. John jogou logo em suas cópias com um golpe poderoso. E Doc notou, em sua cabeça, que isso não era tão... Jay assistiu horrorizado enquanto John batia em Suon e gritava. O que ele estava fazendo? June olhou para frente furiosamente. Olhou para cada um com seus olhos azuis. E Doc gritou para não lutar com ele. O personagem principal cobriu todo o esquadrão pelas costas e ficou em frente ao personagem principal do mangá. Junho começou a avançar ferozmente. Abriu a boca e pediu ao protagonista para sair do caminho. Ele se tornaria o rei dos demônios. E Doc gritou que tipo de bobagem ele estava falando. June caminhou com confiança em direção ao protagonista
e calmamente respondeu que ele mesmo sabia que havia apenas uma maneira de completar este cenário. O personagem principal virou a cabeça bruscamente com a nova notificação. Ao lado, e li que era um script atualizado. Doc leia cuidadosamente as informações na notificação. E gritou em sua cabeça que ele precisava sacrificar. Alguém de novo? Doc estendeu a mão na frente dele. Olhou cuidadosamente na frente dele. E perguntou que ele queria se sacrificar. Por que ele decidiu fazer isso? E June se endireitou e respondeu que eles o derrotariam. E seguir em frente. O personagem principal olhou em frente a ele com surpresa. E congelou, depois de responder porque estava correto. Junho tremeu um pouco. Abriu a boca e percebeu que estava acostumado com a dor. O personagem principal começou a andar lentamente para frente, movendo lentamente as pernas, e acrescentou que ele também estava acostumado com a morte. Ele sabe disso. O personagem principal cerrou os dentes com força e olhando com cuidado diretamente. Notou em sua cabeça que este não era o Junho que ele conhecia. June começou a ficar coberto de cachos escuros. E seus olhos brilhavam roxos. E Doc acrescentou em sua cabeça que ele nunca faria isso. O personagem principal abriu bem os braços. E disse que entende o que quer dizer. Mas ele não precisa se sacrificar. Ele sabe como reviver. E o esquadrão atrás preparado para a batalha. Doc colocou a mão no peito, olhou atentamente para o personagem principal do mangá e observou que é por isso que ele é mais adequado para o papel do rei demônio. Do que ele e John abriu levemente a boca e perguntou o que ele achava que funcionaria. Agora, o personagem principal do mangá abriu mais a boca e acrescentou que depois de ver a penalidade por falha, ele ainda estava confiante de que renasceria. Uma notificação apareceu, dizendo que a pena para o fracasso é a morte. O próximo aviso acrescentou que a recompensa era de 200.000 moedas. E a penalidade também incluiu expulsão dos cenários. João puxou bruscamente sua espada. Olhou furiosamente para o protagonista e pediu-lhe para não interferir. Doc novamente colocou a mão na frente do esquadrão. Arregalou os olhos e estava todo molhado, perguntando como ele poderia convencê-lo. Se ele se tornasse o rei demônio, June puxou uma espada na frente dele. Apontou para o protagonista e ativando a habilidade exclusiva. O ponto de vista do leitor onisciente. Olhou para ele, com raiva, olhos brilhantes, e Doc acrescentou em sua cabeça que ele regrediria novamente. E seus esforços acabariam. John observou atentamente como o personagem principal. Estendeu a mão para tirar sua espada. E percebeu em sua cabeça que ninguém poderia reviver. Exclusão dos cenários. Agora a capacidade de reviver é simplesmente inútil. Talvez o destino profetizou exatamente isso. O personagem principal arregalou os olhos e olhou para a frente congelado. E June acrescentou em sua cabeça que, se Doc se tornar o rei demônio,
ele definitivamente vai morrer no próximo momento. O personagem principal do mangá iluminado com energia escura levantou sua espada e olhando para frente. Notou em sua cabeça que ele, portanto, teve que se sacrificar. E Doc pensou que esse cara realmente queria se sacrificar. O personagem principal cerrou os dentes com força e suou muito, então ele abriu bem a boca. Olhou para frente furiosamente e gritou. E ele? Se ele morresse aqui? June abriu a boca levemente. Ouviu Doc perguntando como ele alcançaria seu objetivo. E calmamente respondeu que eles podem ser alcançados. Mesmo após a morte, o personagem principal ficou surpreso. Cercado por seu esquadrão, e June notou que ele não June poderia salvar o mundo, o personagem principal do mangá. Abaixou a espada para o lado e congelou com um pequeno sorriso. June tensionou bruscamente seu olhar. Olhou furiosamente para o protagonista e acrescentou em sua cabeça que eles nunca tinham caminhado tão longe e eram improváveis de passar. O personagem principal do mangá deu um passo à frente e disse ao protagonista para sair do caminho, porque havia pouco tempo sobrando. Doc abaixou-se ligeiramente, agarrou sua espada e gritou com ele para ficar parado. June não o ouviu e o empurrou do chão, destruindo o chão. June desferiu um golpe poderoso no personagem principal. Mas Doc repeliu o personagem principal, deu um passo para trás. Cerrou os dentes e olhando diretamente de horror. Anotado em sua cabeça que ele teria que usar a eletrificação, ele não podia permitir a regressão. E Junho, naquele momento, perguntou que ele estava preocupado com o mundo. Depois de sua regressão, Doc arregalou os olhos e perguntou novamente. Em completa surpresa, June olhou cuidadosamente para o protagonista. Endireitou-se e percebeu que ele estava com medo. O personagem principal do mangá olhou atentamente como Sam fugiu atrás do protagonista e disse que estava com medo. Que o mundo desapareceria. Com ele, um momento depois. Junho passou voando pelo protagonista. E Doc continuou a olhar em linha reta. O personagem principal virou bruscamente e Junho voando para frente. Percebi que não havia necessidade de se preocupar com isso. O personagem principal arregalou os olhos. Depois que John acrescentou que já havia perguntado ao seu patrocinador, o personagem principal do mangá começou a correr até a garota. Olhou para ela com atenção e percebeu que este mundo não desapareceria após sua regressão. Um momento depois, June se viu na frente da garota. Com grande velocidade, então ele a tropeçou. Pecado começou a cair e soltar a pedra demoníaca. John olhou atentamente para o protagonista e acrescentou que, mesmo que ele regrida, nada vai acontecer com este mundo. O personagem principal do mangá estendeu a mão e já havia tocado a pedra demoníaca. John, então, o segurou com força acima de sua cabeça. E olhou para o protagonista. Ele olhou para o esquadrão, surpreso. E olhando para o personagem principal, disse a ele para viver a energia escura. Rapidamente cercou o personagem principal do mangá.
Ele olhou para o protagonista com olhos roxos e percebeu que agora ele teria que salvar o mundo. Uma multidão de criaturas com chifres olhou cuidadosamente para as muitas telas, em que o personagem principal e seu esquadrão eram várias criaturas, assistiam seu voo. Percebe sobre as emoções das constelações. Um deles cerrou os punhos e os dentes com força. An olhou para a tela. E a multidão que o personagem principal do mangá precisava parar. Então a criatura desviou o olhar, olhou cuidadosamente para o lado e se perguntou por que ele congelou. Era apenas uma história. Um momento depois, ele cerrou os dentes, olhou furiosamente para a tela e disse em sua cabeça que o Doc deveria fazer algo. Como sempre, Doxou enganar a todos. Com uma reviravolta inesperada de eventos, o personagem principal abriu os olhos de surpresa e olhou direto. Uma velha criatura estava por perto e olhando para a tela. Disse que tudo estava caminhando para uma grande tragédia. Outro abaixou com raiva as sobrancelhas e percebeu que era grande demais para a constelação falhada. Acrescentou que decidiu que a morte do protagonista valeu a pena. O velho virou a cabeça bruscamente e disse que eles são muito sensíveis a perguntas sobre o fim de tudo e realmente valorizar o protagonista neste assunto. E o segundo, sem tirar os olhos da tela. Percebi que então tudo estava dando errado. A criatura com olhos vermelhos virou bruscamente. E, olhando para o velho, acrescentou que o Doc não morreria. Então ele olhou para a tela, onde John estava agitando uma espada e gritando para não interferir com ele. E observe que, mesmo que esta encarnação se tornasse um rei demônio, ele não mataria o protagonista. O velho sorriu amplamente e riu. Então ele olhou com mais cuidado e disse que parece que ele não sabe tudo sobre o destino. Ele acha que as nebulosas não previram isso. Ele subestima o poder do destino. Uma notificação apareceu na tela, dizendo que uma chuva de estrelas anunciaria o status de uma constelação sem nome. Esta notificação foi repetida inúmeras vezes na tela. A criatura com olhos vermelhos abriu bem a boca e olhou para a onda de notificações. O personagem principal arregalou os olhos e parecia surpreso olhando direto. E o velho percebeu que o destino logo se tornaria realidade. Doc abaixou sua espada e calmamente olhou para frente. Von virou-se bruscamente para o protagonista. Olhou para ele furiosamente e atacando. O personagem principal do mangá gritou o que estava fazendo. Deixe-o cair em si. Doc manteve seus olhos no novo rei demônio e se perguntou: o que mesmo se ele regrediu? O personagem principal congelou, cerrou o punho e, olhando para seu oponente, acrescentou em sua cabeça que seu patrocinador, que nunca respondeu a ele no romance, decidiu responder. Doc cerrou os dentes com força. Olhou para frente furiosamente e se perguntou: por que agora? John desferiu um golpe poderoso na mandíbula de Van.
e ela voou para longe. O personagem principal começou a usar o marcador exclusivo. A habilidade. Então ele começou a correr para frente, ficando coberto com um contorno azul. E as notificações, notei que o quinto marcador foi ativado. E a redução de habilidade exclusiva foi ativada. O personagem principal rapidamente ficou coberto de raios, correu para a frente. E notificações anunciaram que a habilidade exclusiva, eletrificação, foi ativada. E Doc se perguntou o que isso significaria, para não ter mais que se preocupar com sua regressão. June virou bruscamente a cabeça para o protagonista e olhou para ele. Então ele cerrou os dentes com raiva e abaixou a cabeça levemente. Doc rapidamente se aproximou do personagem principal do mangá e desferiu um golpe poderoso. João, por sua vez, revidou e gritou seu nome. Os dois impactos colidiram juntos e ativou uma enorme onda de choque. Todo o esquadrão caiu no chão e começaram a se cobrir do pó. Com as mãos, John ferozmente agarrou sua espada em suas mãos. Olhou atentamente para o protagonista e disse que ele deveria pensar bem. Tal oportunidade não surge com frequência. Um personagem principal colidiu com sua espada. Olhou para ele furiosamente e, rangendo os dentes, brilhava ainda mais. Um momento apareceu na cabeça do protagonista, enquanto ele lia um romance no metrô. Doc lembrou-se das linhas sobre a força do personagem principal do mangá. João cerrou os dentes com força e olhou para seu oponente. Doc relaxou ligeiramente o rosto e olhou em frente a ele, lamentavelmente. Então ele cerrou os dentes com força e pensou sobre isso, dizendo que ele poderia regredir, já que o mundo não desapareceria sem ele. O personagem principal saltou para trás bruscamente. Uivou para cima e notou que isso não funcionaria. Doc voou de volta, olhou atentamente para seu oponente. Pensei que ele queria se sacrificar para completar o cenário. E percebeu que esse não era o final que ele queria. John ficou firme em seus pés. Abriu bem a boca e gritou que ele deveria se tornar o rei dos demônios. E Doc, pousando de pé, respondeu que ele se tornaria o rei dos demônios. Ao qual June gritou para ele parar de falar bobagem. Ele definitivamente morreria disso. Todo o esquadrão protagonista arregalou os olhos. E ouvi John acrescentar que se ele foi excluído dos cenários, avivamento não o ajudaria. O protagonista agarrou sua espada firmemente em suas mãos brilhantes e perguntou quem assistiria a história sem o protagonista. Doc endireitou, abaixou ligeiramente a cabeça e observou que ele pagaria sua dívida. O personagem principal levantou a cabeça com um sorriso. Olhou com alegria para o inimigo e percebeu que ele, uma vez o salvou. Agora, ele o salvaria um momento depois. O personagem principal pulou de seu assento. June levantou a cabeça, olhou para o oponente e gritou. Que tipo de bobagem isso era? Doc pulou para longe da parede
Então ele levantou a espada atrás da cabeça e apontou direto para o personagem principal do mangá. Doc desferiu um golpe poderoso e desativou abruptamente a redução. Um momento depois, o personagem principal cresceu até sua altura total e desferiu um golpe poderoso na lâmina. Do personagem principal do mangá, João abriu bem a boca e gritou. E a notificação informou que seu corpo tamanho não correspondia ao caractere selecionado. A Doca brilhava ainda mais brilhante levantada e olhou para o inimigo e o aviso acrescentou que ele não poderia usar eletrificação. Em tal corpo, uma penalidade seria imposta a ele. June voou para a parede do golpe do protagonista. Com força poderosa, o personagem principal do mangá poderosamente bateu as costas contra a parede. Então ele caiu e tossiu sangue. E Doc notou em sua cabeça que a eletrificação só poderia ser usada em um estado. A pedra do demônio começou a cair no chão. E o personagem principal acrescentou em sua cabeça que se ele desligasse a redução durante a eletrificação por um curto período de tempo, ele poderia usar eletrificação no corpo original. Seu corpo estaria à beira da morte. Gal olhou cuidadosamente para o demoníaco, pedra que caiu ao lado dele. E Doc adicionado em sua cabeça que o poder da eletrificação aumenta muito quando a redução é desligada. Gal agarrou cuidadosamente a pedra e estava prestes a levantá-lo. Doc ficou em frente ao cara, que tentou esconder a pedra e congelou. O personagem principal estendeu a mão na frente dele e pediu-lhe para passar a pedra para ele. Gal cuidadosamente se levantou e afastou a pedra da mão do protagonista. Gal levou a pedra mais longe, olhou atentamente para o protagonista e, abrindo a boca, respondeu que não queria. Ele tinha ouvido tudo se ele devolvesse. Ele morreria. Sion começou a correr rapidamente. Estendeu a mão e gritou para se afastar do protagonista. O personagem principal abruptamente pegou a pedra da mão do cara e pediu desculpas a ele. Gal estendeu a mão e abriu a boca. No desamparo, todo o esquadrão começou a correr rapidamente em direção ao protagonista. Doc abaixou a cabeça e começou a suar profusamente. E uma notificação informou que o marcador exclusivo habilidade estava sendo forçada a ser desativada. Um momento depois, os personagens principais pararam de brilhar. Houve um choque poderoso do qual Gal voou para longe. Então Doc tossiu sangue e dobrou de dor. Notou em sua cabeça que esta era a multa. Doc agarrou a pedra com mais força e olhou com atenção. Energia escura começou a cercar o protagonista. E ele olhou em volta e abriu bem a boca. E gritou para o protagonista. E Suyan estendeu a mão na frente dela. Do vento forte, Doc olhou atentamente para a pedra. Sorriu levemente e notou em sua cabeça que ele sabia que era isso que eles queriam. Após o aviso de que as constelações da nebulosa Veda estavam sorrindo contentes,
A festa recuou um pouco. O personagem principal dobrou de dor. E a notificação informou que havia cumprido a condição para se tornar o 73º rei demônio. O corpo ficou surpreso com seu potencial. Um novo cenário principal começou. Uma tela enorme com informações sobre o cenário principal número 10. Apareceu na frente do personagem principal. Então um aviso apareceu observando que ele havia escolhido o caminho do rei demônio. Ele deve destruir todos os seres vivos no 3º andar. O próximo aviso acrescentou que, se falhar, será excluído dos cenários. Doc olhou nervosamente para o último aviso e cerrou os dentes. Todo o esquadrão do protagonista pulou nele. E Ciano abriu a boca com raiva. June estava inconsciente no chão de pedra. Doc abriu bem a boca e começou a falar. A pedra brilhava intensamente, vermelho, nas mãos do protagonista. E ele disse com raiva que iria tornar-se o rei dos demônios. Doc puxou a pedra na frente dele. E brilhou intensamente um momento depois. Um enorme funil apareceu no lugar do personagem principal. E uma notificação anunciou que o corpo havia selecionado um novo candidato. Todo o esquadrão se protegeu da luz brilhante. Que um novo 73º rei demônio foi escolhido. June acordou e olhou direto, fechando um olho e a notificação. Disse que recebeu uma nova história. Sujin e Bak olharam para o céu atentamente. Como o aviso anunciado que ele havia herdado o poder do rei demônio. Com olhos vermelhos, abriu bem a boca e viu a notificação do fluxo de estrelas, anunciando seu status. Um momento depois, uma notificação apareceu, indicando que seu status era de nível de fada. Um grande número de tais notificações apareceu na tela, e criaturas com chifres abriram bem a boca e ficaram surpresos. O tornado em torno do protagonista se intensificou. E notificações acrescentou que o estigma havia sido desbloqueado. Forte energia demoníaca estava poluindo sua constelação. Ele se tornou uma constelação distorcida. Doc apareceu por trás da corrente de vento. Havia raízes negras em seu rosto. E ele percebeu em sua cabeça que a constelação distorcida, como o fluxo de estrelas chama os reis demônios. Todo o esquadrão olhou horrorizado para o protagonista. E a notificação relatou que muitas constelações ficaram chocados com sua escolha. John agarrou seu lado com força e ficou pálido. Depois de ser informado de que as constelações do absoluto bom sistema estavam mostrando hostilidade violenta. Para ele, o personagem principal, com chifres e olhos vermelhos, olhou para frente furiosamente. Enormes asas pretas e chifres arredondados em sua cabeça. Emergiu das costas do protagonista. Doc voou mais alto, olhou para o esquadrão com cuidado. E a notificação anunciou que o cenário principal, no 73º Rei Demônio, havia começado.
o personagem principal voou mais perto de seu esquadrão. Olhou para eles com atenção e pediu a todos que se levantassem. O esquadrão olhou para ele bruscamente. Ciano cerrou os dentes de raiva. E Doc pediu que ele ainda lembrei como lutar contra o Rei Demônio. O personagem principal sorriu bruscamente. Então ele abriu suas asas para os lados e anunciaram em voz alta que estavam começando o último cenário. Um pequeno feixe de luz apareceu no céu. O trono estava ao lado da janela. De onde uma luz brilhante brilhou, os chifres na cabeça do protagonista brilhavam em vermelho. Seus dedos ficaram pretos e se transformaram em garras. Um momento depois, Doc tirou sua espada. Ficou completamente preto. Anne furiosamente olhou para o esquadrão com olhos vermelhos. Sam começou a se levantar lentamente e perguntar o que era. Então ela abriu bem a boca e gritou. Que bobagem atrás dela. Hayart Filho, ligeiramente hetero. Adicionou a questão de por que Doc se tornou o Rei Demônio. O que eles deveriam fazer, o personagem principal abaixou a cabeça e cerrou os dentes furiosamente. Sun e Gal olharam atentamente para o protagonista. Sion, e Shin olhou para o personagem principal. Correu, e pessoas olharam para o novo Rei Demônio com surpresa. Ryan ficaram pálidos e olharam diretamente horrorizados. E Doc notou que eles devem derrotá-lo. Uma enorme notificação apareceu, com informações sobre o cenário principal. No 10, o 73º Rei Demônio. As mãos do protagonista começaram a se transformar. Depois de ser notificado que a primeira fase do 73º Rei Demônio estava começando e o tempo era de apenas 30 minutos. E o Doc percebeu que restava pouco tempo. O personagem principal voou mais alto e disse a todos para começarem. E o esquadrão começou a gritar que eles não queriam lutar contra o protagonista. Eles não iriam ouvi-lo. O personagem principal cerrou os dentes furiosamente. Abaixou o olhar e perguntou por que eles eram tão sérios. Eles esqueceram quem ele era. Ele era Doc. Mesmo se você o matasse, ele não morreria. John olhou furiosamente para o personagem principal, segurando o lado dele, quando ele percebeu que ele definitivamente seria ressuscitado. Ele só queria provocar o personagem principal do mangá. Doc espalhou os braços para os lados. Suas asas também se abriram. E notou que esta era a melhor maneira. Todo o esquadrão ficou em uma fileira e olhou cuidadosamente para o protagonista. Ciano ficou em pé depois que o protagonista falou com ela por telepatia. Doc olhou para ela com atenção e disse que ela deveria assumir o comando. Só ela poderia lidar com isso. Ciane cerrou os dentes com força e disse que ele sempre diz isso para ele. Ela é algum tipo de monstro insensível. A menina abaixou bruscamente a cabeça e cerrou seus punhos com força até que ela tremeu. Então ela rapidamente se virou para o esquadrão, abriu bem a boca e gritou para que todos voltassem a si. Todos eles querem morrer aqui. Eles devem matar o protagonista.
Gal de repente caiu no chão e gritou que não queria. E Suin agudamente o agarrou pela nuca. Então ela o trouxe para mais perto dela e perguntou-lhe que ele queria morrer. Em vez dele, Ciano colocou a mão na frente dela. Soltou o cara e notou que, se você não está pronto para se sacrificar, então pare de ser hipócrita. Ciane rapidamente criou cópias de si mesma nas laterais. E com a boca bem aberta, gritou que queria morrer por eles. Eles precisavam agradecê-lo e preparar a espada. O personagem principal lentamente começou a voar até eles, olhando com cuidado. E Ciano acrescentou que eles não sabem se ele vai sobreviver. Mas se eles não o matarem em 30 minutos, todos eles vão morrer. A garota de cabelos escuros estendeu a mão e dirigiu seus avatares para o protagonista. E gritou que agora isso é tudo que eles precisam. Ciano, com lanças, de repente pulou no protagonista com lâminas. Ela apontou uma adaga para ele. E ele olhou para ela com atenção e disse: "Obrigado." O personagem principal ficou sozinho, no meio de um mundo brilhante. E olhou para cima. Ciane cerrou os dentes com força e mordeu o lábio. Então ela apareceu ao lado do protagonista, no mundo da luz, o Rei Demônio. Poderosamente bateu sua arma no chão. E cópias espalhadas da ciência. E a notificação percebeu que a probabilidade do cenário estava tomando conta de seu corpo. Sam olhou para a protagonista com lágrimas nos olhos e abriu a boca levemente. Então ela olhou para baixo, abriu mais a boca e perguntou se ele tinha um plano. A garota ruiva puxou abruptamente sua arma e acrescentou que ela confiaria nele. Desta vez, como antes, um momento depois, Seine também apareceu no mundo da luz, ao lado do protagonista. E Sem-Sol rapidamente correu para a frente com sua arma. Rian ficou todo molhado e estremeceu bruscamente. Quando Ciano disse que deixaria seus amigos morrerem, ele também disse que não perderia uma caixa de cartucho. Novamente, o personagem principal virou-se bruscamente para o cara e percebeu que ele ainda tinha cartuchos. Um momento depois, Galinha estava coberta de armadura de metal e gritou alto. E a notificação relatou que o mestre do aço, Constelação, ficou em silêncio de tristeza. E com um sorriso enorme, apareceu ao lado do protagonista no mundo brilhante. Rai bruscamente tirou sua espada e, olhando para o protagonista, pediu-lhe para não se vingar. E Pílula ajustou seu boné e pediu uma torre. Pílula gigante apareceu de repente no mundo brilhante, junto com o personagem principal, Galinha com lágrimas nos olhos. Levantou a mão para atingir o protagonista, com um golpe poderoso. Rian e uma cópia do ataque Ciano do lado. Sen e Ciano picaram o protagonista com facas. Doc olhou de perto, quando a lâmina da espada o atingiu no pescoço. Então Pílula, segurando seu boné, começou a tirar da torre. E Doc notou em sua cabeça que, mesmo que ele apenas ficasse em lugar, seria difícil para eles matá-los.
No tempo restante, o personagem principal voou bruscamente e acrescentou em sua cabeça que ele precisava de alguém que causasse muitos danos. Doc então olhou cuidadosamente através das penas. Pro lado lá ela ficou sozinha, rangendo os dentes e pensando. Um momento depois, ela levantou um olhar confiante para o personagem principal e descobriu os dentes. Então ela apareceu no Bright World, junto com todo o esquadrão. É assim que este vídeo termina. Se você sentou até o fim, por favor, não se esqueça de pressionar o botão de inscrição e deixe um feedback. Até o próximo vídeo.